Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste janeiro de 2023. Nesta introdução, que vai ser a introdução daqui para dia 31 de janeiro, vamos rezar o tema, uma oração para o tema deste mês, que é o Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Na sequência, lembrarmos de rezar para o Papa Francisco e pela alma do Papa Emérito Bento XVI, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e uma antífona mariana, já nesse período do tempo comum, que é um Salve Rainha, consagrando todo o povo brasileiro, nos consagrando, consagrando o Brasil, os políticos e tudo que demanda nesse país. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus, né? E meditemos a respeito do Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento e em reparação das minhas infidelidades, eu dou-vos meu coração, consagrando-me inteiramente a vós, e proponho com vossa graça nunca mais ofender-vos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes que me esqueça, o tema de oração para a Rede Mundial de Oração do Papa, que engloba todos os apostolados de oração para este mês de janeiro do ano de 2023, refere-se a rezarmos pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando, em particular, os jovens mais vulneráveis. E agora nós rezamos um Salve Rainha para fechar este momento oracional. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nesse dia 15 de janeiro de 2023, nós estamos no segundo domingo do tempo comum. A cor litúrgica vai ser verde. Santo do dia, Santo Amaro é um dos santos, tá? E o pitaco do dia. Olha, pitaco do dia vai ficar para o final, que na verdade não é o pitaco, vai ser a leitura de um artigo do Monsenhor Jonas Habib, que eu achei aqui no site padrejonas.cançãonova, sem cedilha, sem tio, tudo junto, .com. E se você vai na barrinha dos três pontinhos ou três risquinhos, você vai ver uma seção chamada artigos, tá? Logo depois da leitura, vou ler sobre transformados pela adoração. Vai ser assim, vai ter dias que eu vou gravar com alguma mensagem do Ângelus ou homilia do Papa Bento XVI ou alguma coisa escrita, mas geralmente um artigo ou uma mensagem do dia do Monsenhor Jonas Habib. Eu vou fazer esse,
até onde der, certo? Por quê? Porque não adianta eu ficar falando coisas do mundo, né? Eu tô gravando no sábado, esse sábado aqui na cidade de Curitiba. Aconteceu uma situação bem estressante nas ruas de Curitiba, né? Um caminhoneiro passou o caminhão por cima de todo mundo que estava na rua. Acho que ele percorreu uns 200 quilômetros alucinadaço, assim. Então é que nem eu falei pra vocês, as notícias não andam boas, sabe? Então não tem por que eu ficar falando, podia falar coisas boas, né? Podia, né, tá falando alguma coisa inspiradora de repente, mas infelizmente não tá acontecendo isso. Só tô vendo notícias ruins mesmo. E o canal de notícias que transmitiu esse tipo de informação é justamente um canal de notícias que não passa esse tipo de assunto. Ele não vive desse tipo de assunto, ele vive de outros, né? Mas foi um troço meio chocante aí, realmente assustador. Não foi aqui no meu bairro, mas muita gente ficou prejudicada. Poderia ter acontecido coisa pior, atropelamentos mesmo, fatalidades. E só que já acaba um pouco com o ânimo da gente, né? Então, por conta disso, eu tô me policiando bastante. Claro que eu tô explicando, né? Não é para vocês também procurar esse tipo de notícia. Mas é um negócio tremendamente incomum, eu nunca tinha visto isso acontecer em lugar nenhum. E então, para evitar de eu ficar comentando esse tipo de coisa, eu vou começar a ler artigos, então, ou do Papa Bento XVI, ou do Papa João Paulo II, ou artigos do Monsenhor Jonas, né? A única exceção é de Dom Henrique Soares, eu prefiro não misturar muito, porque ele já tem a família dele para cuidar do espólio intelectual dele, né? Então, no máximo é repostar um vídeo que o pessoal faz lá no Instagram, mas no meu canal, ou também indicar livros do Dom Henrique Soares, alguma coisa assim, mas artigos, essas coisas eu prefiro, homilias eu prefiro nem falar, prefiro, para evitar até problema para mim, né? Tá? Então, esse é um introito, acho que você deve ter reparado, já há dois áudios para trás eu já tô lendo o Ângelus do Papa Bento XVI. Hoje eu vou quebrar um pouquinho, vou falar palavras do Monsenhor Jonas, tá bom? Então, a primeira leitura deste domingo é Isaías 49, versículos 13, de 5 a 6. O Senhor me disse, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 39 ou 40, com o refrão: Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guarde em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João Batista deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Certo. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar os evangelhos desde o começo de janeiro. Então, dia 1º de janeiro, solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus, 8º dia das oitavas de Natal. Então, terminou o Natal, assim, não é que terminou o Natal, existe ainda, né, mais uma semana, que é a semana do Natal antes da Epifania, né? Mas o evangelho, então, do dia 1º de janeiro, que coincidiu com Santa Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Maria Santíssima, Lucas 2, versículos 16 a 21, certo? E aí, a Epifania do Senhor, dia 8, domingo passado, foi Mateus 2, versículos de 1 a 12. E na sequência, que é o batismo do Senhor, dia 9, Mateus 3, versículos de 13 a 17. São esses os evangelhos, correto? O que acontece nas leituras desse domingo? A primeira leitura fala do nascimento daquele que vai ser luz do mundo e reconduzir os remanescentes de Israel, certo? O Salmo de hoje diz: Senhor, com prazer farei sua vontade. Na segunda leitura, isso se manifesta a partir do momento que Paulo é chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, né? Então ele se apresenta. E no Evangelho, novamente nós já lemos na semana do Natal antes da Epifania, João Batista falando sobre Jesus. Só que aqui ele fala abertamente: Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Manifestado. Então, domingo passado foi a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. E nessa semana da Epifania do Senhor, após o batismo, aí na sequência, batismo do Senhor, aí na terça-feira entramos na primeira semana do tempo comum, beleza? O que aconteceu? O que nós lemos nos evangelhos, que eu falei na quarta-feira, no áudio de quarta-feira passada, que estava atrasado, mas eu coloquei. Os evangelhos de terça até sábado, Jesus está curando, está expulsando demônios. Esses demônios espíritos ruins, demônios, estão proclamando que Jesus é santo, mas Jesus já corta, dá um cala-te-boca assim, porque não é hora deles, né? Jesus se manifesta, mas não é isso que é preciso se manifestar primeiro. Jesus se porta de forma subliminar, né? De forma velada, mas não tão velada, mas de forma enigmática, como bom pastor. Ele vem chamar seu rebanho para ser ouvido. Ele até é ouvido. O problema é que essas ovelhas começam a ter dúvidas. Alguns acham que é profeta, alguns acham que é um grande milagreiro, alguns acham que é charlatão, outros acham que ele é o homem que vai atrapalhar os interesses egoístas e de concupiscência dos mestres da lei. É um homem que vem atrapalhar, mas é alguém de autoridade. Isso todos sabem. Mas ali Jesus está já se manifestando, né?
Porque a semana já começou com o domingo da Epifania, então ele se manifesta como o bom pastor, vem chamar as ovelhas, mas ele cura, expulsa demônios, vai rezar de noite, né? Não se nega a curar as pessoas chegam, têm fé nele, vai curando. Mas Jesus não veio só para curar, Jesus veio para chamar seu rebanho para a salvação. Mas nós sabemos nesse período do tempo comum, no período quaresmal e depois novamente o tempo comum, nas próximas semanas do tempo comum, que vai ser lá por abril em diante, não, para mais de abril, maio, muitos ouvirão, muitos serão chamados, mas poucos ficarão perto dele até o fim, certo? Então, aí o que que acontece? Aqui, nesse evangelho, uma penso eu, né? Uma meditação minha. Meditação minha. Jesus se manifesta, vem como bom pastor. Ele vem chamando suas ovelhinhas, não fala exatamente que eu sou o Messias. Ele fala que é o bom pastor, vou conduzir minhas ovelhinhas. Tá? Aqui está veladamente e subliminarmente indicando que Jesus é o bom pastor. Nós vamos ver isso também no período quaresmal. Tem um domingo lá, o domingo do bom pastor, né? Não, como é que é? Na Páscoa. Eu sei que tem um domingo do bom pastor, mas acho que é no período pascal. E aí, manifesta. João Batista diz, manifestado a Israel. Porque eu vi aí João Batista diz, eu vi o Espírito descer com uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, né? Mas eu digo, este é o Filho de Deus, certo? Então, neste domingo, temos que avaliar, esse é o norte, a leitura norteadora de todos os evangelhos da semana, tá certo? Pelo menos é assim que eu faço o estudo, meu estudo parco da Bíblia, né? No caso, a partir da liturgia do dia. Tá? Muito bem. Feito isto, vamos para o artigo do Monsenhor Jonas. Então, aqui terminou a meditação da palavra, certo? Então, essa semana inteira temos que observar o que os evangelhos vão falar a respeito de Jesus. O período do tempo comum é como se fosse uma grande catequese. Por outro lado, então, muitos padres vão falar algumas coisas a respeito do que é o tempo comum. Mas terminou o período do advento, o período natalino, nós entramos brevemente em algumas semanas do tempo comum, cor litúrgica predominantemente verde, tá? Antes do período quaresmal, que vai acontecer quando esse ano? Em fevereiro mesmo. Deixa eu até ver. Como é que é? Período carnaval vai ser, na verdade, dia 21 de fevereiro, praticamente final de fevereiro, né? Eu gosto quando já é na segunda semana, já terceira, que aí já resolvemos a vida, né? Porque carnaval é aquilo, né, gente? Tem gente que começa carnaval uma semana antes. Aí, com relação ao preparatório do carnaval, até vou dar um pitaco pessoal, assim, tipo, pessoal que eu digo, o que eu vou tentar fazer, né? Porque eu não pulo carnaval, eu não gosto de carnaval, né? Mas vamos já se pensando no que fazer aí. Muito bem. Tá, mas vamos voltar aqui para o Monsenhor Jonas. Então eu tô aqui dentro do site da Canção Nova, um espaço dedicado ao Monsenhor Jonas Abib. Tem um artigo, vou ver o que é importante. É um pouco compridinho, vamos ver se não cansa vocês. Transformados pela adoração. Jesus nos convida a sermos adoradores e ainda nos acumula de muitas graças. Ele quer nos convencer de que a transformação da nossa vida acontece também pela adoração. Ele tem um projeto de esperança e felicidade para nós. Parece até impossível, mas é através da adoração que seremos transformados e curados. Jesus quer transformar pela adoração a Ele o seu temperamento, as suas fraquezas, o seu comportamento doentio gerado por traumas. Jesus não nos chama prontos, ele vai fazendo a obra no caminho. Lembre-se, ele chamou os pecadores, como Maria Madalena e a Samaritana.
Há muita gente com temperamento e o gênio difíceis, pessoas explosivas, que se irritam facilmente, que perdem o controle com pequenas coisas. Independente de como você está ou de como você é, hoje o Senhor está chamando você a ser um grande adorador. Quando começamos a adorar, as curas começam a acontecer. E digo por experiência própria, a transformação do seu temperamento está na adoração. Talvez você não se enquadre no jeito que falei acima. Talvez você seja o contrário, uma pessoa melindrosa, ressentida, magoada, decepcionada. Pode ser ainda que seja orgulhoso, vaidoso, soberbo, altivo, prepotente e rude. Existe também aquele que não consegue falar a verdade, falso consigo mesmo e com os outros. A falsidade e a mentira foram tomando conta da pessoa que não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é a mentira. Muitos lutam para ser diferentes. Hoje, Jesus está nos mostrando que o segredo está na adoração. Você pode ter tentado vários meios para mudar o seu temperamento. Pode até ter buscado ajuda psicológica. Pode não ter encontrado os resultados dos quais gostaria. Faltou para você a consciência de que a adoração realiza essa obra porque devolvemos ao Senhor os direitos que Ele tem sobre a nossa vida, nossa pessoa e nossa história. Na adoração, não mais me ocupo de mim mesmo, dos meus conflitos interiores, das minhas feridas, das minhas mágoas e dos meus problemas. Ao contrário, busco estar com os olhos fixos somente para meu Deus. Não me lembro mais de mim mesmo, pois Deus me tomou totalmente, porque unicamente Ele é importante para mim. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. O interessante é que, esquecendo-me de minha pessoa, torno-me presente para mim mesmo, torno-me verdadeiro, totalmente eu mesmo, com tudo aquilo que está no meu interior. Diante do Senhor não preciso de máscaras. Os problemas e os homens não mais me interessam, porque Deus me preenche completamente. Na adoração está presente o desejo profundo de finalmente libertar-me de mim mesmo, de libertar-me das ocupações constantes comigo mesmo e da ânsia de ver tudo diferente. Até mesmo esqueço da luta para querer mudar. Esquecendo-me de mim mesmo, torno-me plenamente livre, mas preso às mãos de Deus, para que Ele realize a obra de que eu preciso. Ele me conhece e agora nada mais tem importância. Os meus problemas, a minha culpa, o meu estado psíquico não possuem mais importância. Somente Deus conta. Deus abençoe seu irmão Monsenhor Jonas Abib. Texto extraído do livro Agora Meus Olhos Te Viram, do Monsenhor Jonas. É um livro, tá? Acho que tem na Canção Nova. Essa palavra tá mais para mim do que para vocês, né? Que bom. Mas vai que alguém tá precisando também de ouvir, certo? Beleza? Então, encerro por aqui. Amanhã tem mais, tá? Aliás, uma coisa importante, Monsenhor Jonas sempre fala da adoração. Ele tem um livro, inclusive, sobre a adoração ao Santíssimo Sacramento. E um dos pontos fortes da Canção Nova, na TV Canção Nova Play, ao vivo, etc., sempre foi momento de adoração. Então, a missa do Clube de Evangelização, das quartas-feiras à noite, tem o seu momento de adoração, com profecia, cura, libertação, pós-missa, né? Foi ali que comecei a entender mais ou menos o que era adorar Jesus Eucarístico, né? No ostensório. Na quinta-feira, o momento de adoração na TV, né? Com pregações, adoração e missa. Os acampamentos que tem esse momento de adoração no sábado à noite, geralmente, né? E depois as missas. Então, a adoração a Cristo é um convite perene, permanente, que a Canção Nova, então esse é um dos pontos fortes do carisma Canção Nova, nos oferece, nos convida a nos prostrarmos a Jesus Eucarístico, tá? Então, é uma experiência mesmo. Talvez está faltando adoração, né? No meu caso, isso está mesmo. Isso acontece e ó, eu não posso nem reclamar. Eu moro próximo de alguns lugares de territórios eucarísticos, né? Poderia ir tudo, mas não, preferi ir no mercado, né? Então são escolhas que a gente precisa, eu e você precisamos mudar, né? Tá bom? Fica a dica, um ótimo domingo, muita adoração a Jesus, né? Inclusive, era isso que eu tava enrolando vocês.
eu voltei a ler o Diário de Santa Faustina, desta vez numa forma assim de reconhecimento do livro, lendo de forma despretensiosa. E eu peguei, só que eu abri, me deu insônia essa madrugada. Aí eu abri, aí eu não, vou ler daqui na reta, né? Acho que foi o quarto livro. É o penúltimo livro, ela tem vários cadernos, então era o penúltimo caderno, do meio para o final eu li. E Jesus fala, e Santa Faustina faz adoração, né? Então esse é um dos pontos muito particulares que eu achei muito interessante e que hoje o artigo do Monsenhor Jonas casa direitinho, né? Santa Faustina se achava débil, se achava fraca, tinha saúde frágil, fazia jejuns fortíssimos, assim que culminaram com tuberculose mesmo. Ela ficou com o corpo bem fraquinho, já que a Polônia tem invernos rigorosos, né? Mas ela se consumiu por amor a Jesus. Eu acho que para uma pessoa mundana não vai entender, né? Mas a partir do momento que o desejo dela ela é atraída para Jesus e ela se permite ser preenchida pelo Espírito Santo, ela se permite amar Jesus, né? Ela relata as experiências. Amanhã eu posso estar falando, né, no áudio de segunda, dando essa continuidade, tá bom? Mas eu vou encerrando o áudio de domingo por aqui. Um abraço a todos, uma ótima semana, paz e bem.